Tudo bem? Já... Pera lá, vamos testar a voz primeiro. Ok. Acho que agora está bem, né? Ok, está bem. Vamos lá. Vamos lá. Bem, professor, esse olhar externo para o Instituto, ele está, nossa expectativa é muito baseada numa análise de SWOT mesmo, onde possamos apresentar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Ah, muito, muito importante para nós, além, depois tentaremos falar um pouquinho de pesquisa, mas num primeiro momento, até a experiência do senhor com relação ao ensino. E a primeira pergunta seria, quais oportunidades, né, o senhor identifica para o ICESP hoje? Que caminhos poderíamos enfatizar dentro da instituição para a área de ensino, né, ensino médico? Muito bem. Eu tenho a impressão que o papel mais importante do ICESP é o papel de ser um modelo. Porque, em primeiro lugar, ele é um hospital de elevadíssima qualidade, tem um corpo clínico altamente especializado e muito atualizado, ligado a um grande centro universitário e, além disso, equipamentos de elevada qualidade, a própria característica das áreas de internação, do pessoal todo de atendimento, não só o pessoal médico, mas complementares. Então, ele é um hospital do qual nós temos poucos exemplos no Brasil e no estado de São Paulo. E, além disso, ele está ligado a uma universidade, a Universidade de São Paulo, que é a universidade mais importante do país. Então, dentro das suas funções, das suas missões, vamos dizer assim, a mais importante é a de ser um modelo não só de hospital oncológico, mas de ensino de oncologia. Nós não podemos desconhecer que a oncologia progrediu muito rapidamente nos últimos anos. Ela evoluiu de uma especialidade quase desconhecida e que vivia nos cantos, na periferia, para aquilo que vem se transformando na mais importante especialidade médica. Porque as neoplasias se transformaram nas doenças mais frequentes do mundo, a principal causa de morte. Se nós considerarmos que as doenças cardiovasculares incluem dois grupos diversos de doenças, não é? Se elas forem consideradas separadamente, as neoplasias, por exemplo, em 2015 foram responsáveis por 8 milhões de mortes no mundo. Então, é a especialidade médica que mais se transformou, mais rapidamente, cresceu muito e atende uma necessidade crescente da população. Quer dizer, nós não batemos no topo ainda. O câncer vai ainda aumentar a sua proeminência no quadro nosológico, no mundo todo e particularmente no Brasil e em São Paulo. Então, termos um hospital de elevada qualidade ligado a um maior centro universitário do país é uma oportunidade muito especial para que ele sirva de modelo, não só para a assistência, não só como um centro de pesquisa, mas principalmente de educação médica, de educação na oncologia. Porque é algo que também precisa se modificar hoje. A educação na oncologia, ela surgiu recentemente quase que como uma especialização. Os estudantes, durante o seu curso de medicina, de um modo geral, têm uma oportunidade muito reduzida de contato com a oncologia, com uma visão ampla da oncologia. Eles veem alguns segmentos. E somente depois, na residência, aparece
a oncologia como uma coisa especializada e que, para muitos, principalmente os que não são formados num grande centro e muito bom, e nós podemos dizer que no ICESP, os seus residentes, os estudantes que estão fazendo especialização, uma parcela deles, talvez significativa, veio de escolas de medicina que não são tão bem qualificadas como a Faculdade de Medicina. Então eles têm uma ideia muito fragmentada das coisas, entram num programa de aperfeiçoamento, de especialização, etc., e ficam com uma visão segmentada da medicina. Quer dizer, eles aprendem, se preocupam muito em aprender rotinas, protocolos, muitas vezes são rápidos em dizer esse paciente tem que passar por esse protocolo, por aquele outro, etc. Coisas que são importantes na vivência do dia a dia, mas não representam o conhecimento essencial. Porque tudo isso, dentro de 2, 3 anos, mudou, tá certo? E não adianta nada ele ser o as que sabe qual é a melhor sequência hoje, porque daqui 2 a 3 anos ela não será mais. Ele terá que ter aprendido como que ele se mantém atualizado. Mas mais que isso, ele e todos os nossos estudantes de medicina precisam entender melhor como que o câncer, como uma causa importantíssima de doença hoje, se enquadra na vida da população, no dia a dia da população. E, principalmente, quando você tem um grande centro oncológico, há uma tendência que os estudantes, no seu curso de preparação, de 6 anos, de médico, etc., fiquem muito desvinculados daquilo, porque há uma concepção de que mais tarde eles vão se integrar naquilo. Mas não é assim. Quer dizer, não é possível que os nossos estudantes de medicina, ao terminarem seu curso no 6º ano, não conheçam bem, pelo menos os tumores mais frequentes, tá certo? Os 4 mais frequentes, pulmão, próstata, mama, cólon, qualquer que seja a especialidade que ele vai fazer, quais são as oportunidades de prevenção e de promoção de prevenção desses tumores, tudo isso tem que ser parte do dia a dia de um estudante que se forma no 6º ano. Portanto, quando você pergunta as oportunidades, uma delas importante é que o hospital seja um local de permanência, de passagem de médio e longo prazo dos estudantes de medicina que estão se graduando. Eles precisam conhecer os diferentes aspectos do diagnóstico e do tratamento do câncer, mesmo os que não vão ser oncologistas. Eles têm que frequentar o ambulatório de quimioterapia, eles têm que aprender o que um protocolo de quimioterapia causa na família onde aquele doente está inserido, como que toda a dinâmica da família vai mudar. Porque se ele for um psiquiatra, quem sabe, ele tem que entender como que a presença de um paciente com câncer numa família afeta o seu paciente, que é um paciente psiquiátrico. E afeta muito, e muda toda. Então, os estudantes têm que conviver com isto. Como no passado, eles conviviam, por exemplo, com os pacientes que tinham tuberculose. Tuberculose era uma causa importantíssima de doença, não é? Era o principal tema de pesquisa médica na década de 50. Hoje, os principais temas de pesquisa médica são obesidade, doenças cardiovasculares, oncologia, o câncer. Então, eles têm que conviver com isto. Então, essa é a minha primeira sugestão de que o hospital ele deve servir de um modelo para influir no ensino médico de um modo geral, no Estado e no país, e particularmente praticar isto com os estudantes da Faculdade de Medicina da USP. O segundo aspecto a considerar é que, sim, a sua principal função educativa ocorre formando especialistas e residentes. E aqui, novamente, vale o alerta que eu fiz, é que eles, por ser um centro que vai atrair uma grande quantidade de candidatos, não há certeza de que estes candidatos que estão chegando, que vão
fazer a residência, a especialidade, estejam todos amplamente preparados nos conhecimentos médicos de um modo geral. Muitas vezes fizeram um concurso, passaram no concurso, etc. Mas isso não garante que tenham uma sólida formação médica. Então, os responsáveis pelo ensino na residência, na especialização, devem sim estar atentos para as falhas que ficaram, falhas formativas. Não é, novamente, do conhecimento que é fácil papaguear. Quer dizer, o indivíduo vai, dá uma lida lá, decora 3 ou 4 pontos e fala, não, esse tipo de câncer, a primeira opção de tratamento é essa, se isso não der certo, eu faço isso, se houver recorrência, faço aquilo, etc. Mas precisa estar seguro de que ele é um indivíduo que examina bem o paciente, ouve o pulmão, tá certo? Não depende de imagem como primeiro ponto para fazer diagnóstico de uma pneumonia. Ter certeza de que no ambiente em que os estudantes e especialistas são treinados, a cultura médica seja da mais alta qualidade. Médica geral, não apenas aquela relacionada com o exercício das atividades específicas da oncologia. Então, eu vejo, vamos dizer, resumindo, para o ICESP, porque eu conheço grande parte dos médicos e professores que circulam por lá, são pessoas de elevada competência e de elevada cultura médica. Sempre muito apressados, como é próprio num ambiente desse, porque tem múltiplas atividades. Mas para exercerem o seu papel de educadores, eles precisam dedicar atenção a estes pontos. Vou fugir um pouquinho, só por um minuto, mais uma pergunta. Até na portaria 140 que falava, né, que não foi, ela permanece em aguardo, mas ela considerava a questão da especialidade do cirurgião em oncologia. Algo que é diferente hoje, né, do nosso cenário, onde temos as múltiplas especialidades cirúrgicas que desenvolvem atividades em oncologia. Alguns hospitais, algumas faculdades falam sobre, né, tem um cirurgião oncológico. O que o senhor pensa sobre essa mudança? Na portaria era como uma definição, né? Era necessário e tinha um prazo para que existisse esse profissional. Para que caminho seria mais interessante o próprio país seguir? Permanecermos com as especialidades, com a subespecialidade em oncologia, ou tratarmos o cirurgião oncológico de uma maneira ampla? É uma questão difícil de resolver, ou de responder, desculpa. Mas uma coisa me parece clara, é que nenhum bom cirurgião oncológico será um bom cirurgião oncológico se ele não for um bom cirurgião em primeiro lugar. Isto é, ele precisa ter habilidade, treino de fazer cirurgia. E de fazer cirurgia naquele setor na qual ele vai tratar a doença oncológica. Quer dizer, ele precisa ser um bom cirurgião de cólon e de reto, porque ele precisa conhecer anatomicamente a região, tá certo? E, além do mais, ele precisa ser habilidoso para abrir, para dar os pontos finais, e também para interagir com os demais especialistas que estão na sala, seja o cardiologista, seja o anestesista, tá certo? Então, esta é a base da formação. Porque a conduta específica, ela muito provavelmente será sempre discutida entre o cirurgião e o oncologista clínico, uma vez que o paciente transita do oncologista clínico para o cirurgião, provavelmente depois volta ao oncologista clínico para ser seguido na quimioterapia e na radioterapia e assim por diante. Então, entre os dois,
precisa haver uma conversa contínua, de tal maneira que as decisões específicas de conduta, minha impressão é que, na maioria das vezes, serão tomadas de comum acordo. Então, a grande habilidade do cirurgião oncológico é a habilidade do cirurgião, de saber operar. Se ele vai operar no cérebro, ele precisa ter habilidade para operar no cérebro. Agora, se ele vai tratar no cérebro um hemangioma, ou se ele vai tratar um tumor, é quase que secundário. Eu não diria que é uma habilidade desprezível, é uma habilidade adicional que ele precisa adquirir, que ele precisa conhecer. Tá? Mas eu acho que nós não podemos imaginar de formar cirurgiões oncológicos sem que antes eles sejam hábeis cirurgiões. Essa é a minha visão. Muito obrigada. Em algum momento, alguém pensou diferente no Ministério, gerou um susto. Última sobre ensino, professor, contando muito com a experiência do senhor como secretário da Saúde, como reitor da Universidade de São Paulo. Que papel teria hoje o ICESP com relação a informações em oncologia, né? Que dentro do ensino, então assim, seria interessante ao ICESP algum vínculo com a Secretaria da Educação, ou o Ministério da Educação, para promover isso, além da própria formação dos profissionais que estão dentro da casa, mas para tratar a oncologia no país, né, ou em São Paulo, ou no país, enfim. E que papel dentro disso, e que papel teria o ICESP hoje num olhar sobre o papel que o INCA tem hoje no país? São várias coisas que você aborda. O INCA é algo que talvez a gente não deva se preocupar demais em discutir neste momento. Ele é quase que uma herança do passado, em que o câncer era uma coisa muito mais restrita, tá certo? Em que o Brasil vivia ao redor da capital do país, o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro foram se criando os institutos nacionais, que era uma visão de como que o Ministério da Saúde exerceria as suas diferentes atividades nas especialidades que estavam se constituindo naquele momento. Então, Instituto Nacional de Cardiologia, Instituto Nacional de Trauma, Ortopedia, Instituto Nacional do Câncer. Diremos que foi algo que teve um papel concentrador e organizador num determinado momento da história. Eu não me preocuparia hoje com o papel deles, porque é muito difícil de definir o papel de um Instituto Nacional com a abrangência que teria que ter. Eu diria que é quase que impossível. De fato, o papel do INCOR, do ICESP hoje é talvez mais relevante, ou não quero fazer esse tipo de comparação, mas do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo, ele pode ser muito mais importante, porque nós estamos tratando, primeiro, da região mais populosa do país, segundo, da região mais desenvolvida, tá certo? Na região onde há maior concentração de recursos médicos. Então, sim, o ICESP deve fazer um esforço de coordenação de ações relacionadas com o diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer. Ele faz isso, mas eu diria que faz de uma maneira relativa, pouco intensa em relação ao que seria ideal. Por que o Estado de São Paulo ainda não tem uma rede muito bem organizada para diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer? Tem uma informação, tem uma estrutura razoável em alguns locais, mas ainda é fraca, que é a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. É uma concepção boa, tá certo? Mas ainda não tem a participação regional que precisa ter.
E aí é uma coisa importante, nós não podemos imaginar que essas ações relacionadas com o câncer vão estar concentradas em algum lugar. É impossível fazer isto. Como eu disse, está se tornando a doença mais importante e frequente do mundo. Então nós precisamos ter boas estruturas para diagnóstico e tratamento do câncer na Baixada Santista, tá certo? Na região de São José dos Campos, lá no oeste do estado, perto do Pontal do Paranapanema e assim por diante, de Araçatuba, de São José do Rio Preto, de Bauru, Botucatu. Pelo estado inteiro precisa haver boas estruturas que se conectem e que as coisas mais frequentes sejam feitas localmente, tá? Quimioterapia, por exemplo, a maioria dos cânceres tem que ser tratado localmente, não tem que ficar deslocando o paciente ao longo do... E neste tipo de organização no Estado, o ICESP pode e deve ter um papel preponderante. Se bem que quem tem que fazer isso é a Secretaria da Saúde. Tá certo? Então, este é o papel organizador que o ICESP e alguns outros institutos importantes no Estado podem ter para organizar o atendimento do câncer. Portanto, eu não me preocuparia com as relações com o Instituto Nacional do Câncer, etc. Esta é uma coisa que, neste momento, não tem quase nenhum peso aqui no estado de São Paulo, enquanto o ICESP pode ter. Surgiram, por motivos variados, alguns outros institutos no interior de São Paulo que absorvem um grande número de pacientes, mas ao lado de sua ação benéfica, porque nós temos que reconhecer que foi esforço, muitas vezes pessoal, um ou outro indivíduo que se dedicou àquilo, instalou institutos fortes no interior de São Paulo, mas ao lado deste papel positivo, como há também uma concentração ali, isso leva a uma distorção importante, que precisa ser desfeita ao longo do tempo. Tá certo? Então, eu não sei se eu abordei a questão inicial, mas eu posso continuar se você refizer. Eu fiz duas, né? Na verdade, uma era essa com relação ao INCA, até a questão com o INCA existe um questionamento com relação ao volume hoje no ICESP, ele é muito considerável. Então, existe a questão ao tratar números em câncer, qual a responsabilidade dele de falar disso. Então, por isso que veio a questão do INCA. A outra, que eu acabei fazendo junto, fala realmente sobre o papel do ICESP no ensino, mas não no ensino apenas do seu corpo técnico, ou daqueles que ali dentro estão, ou vinculados à faculdade de medicina, ou à residência multiprofissional que hoje existe também no ICESP. Mas, além disso, essa educação à população, de maneira geral. A pergunta é se o senhor identifica algum tipo de oportunidade em ações junto a outros setores, ou especificamente a Secretaria ou o Ministério da Educação. Novamente, eu não me preocuparia muito com o Ministério da Educação. A não ser, mas mesmo aí, o Ministério da Educação, eu acho, não tem muito a ver com a missão do ICESP ou com a missão específica e preponderante da Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, o ICESP, sim, as suas ligações, para onde ele tem que olhar, para fora do próprio ICESP, em primeiro lugar, é para as universidades. Tanto as universidades públicas estaduais como as universidades públicas federais. Tá certo? Nós temos a USP, Unesp, Unicamp, depois temos a UFSCar, Federal de São Carlos, a Unifesp e a UFABC. Dessas três federais, tanto a Unifesp, que é a tradicional Escola Paulista de Medicina, no que diz respeito à medicina, e a UFSCar tem escolas de medicina e tem formação de pessoal médico, tá certo? E tratam uma quantidade muito grande de doentes com
doenças oncológicas e formam profissionais também. Então, estes são, vamos dizer, 6 links importantes do ICESP com as universidades públicas federais e estaduais. E com algumas escolas e universidades privadas de qualidade. Porque quando nós vamos para as universidades e escolas privadas, como média, nós temos uma redução de qualidade, de ensino, de atendimento, etc. Mas a redução é média, porque nós temos uma heterogeneidade e temos algumas delas, pelo menos, que podem perfeitamente fazer parte, se integrar numa rede de ensino mais ampla e, desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade, a formação de um maior número de indivíduos no Estado. Porque eles estarão sendo formados de qualquer maneira. É melhor que a gente contribua para que a sua qualidade aumente. Então, sim, eu vejo um papel importante do ICESP em interagir com as universidades públicas e um certo número das privadas que têm uma melhor qualidade. Porque aqui a gente multiplica a formação de pessoal. Oferecer oportunidades, inclusive para os residentes destas diferentes instituições. Nós temos residentes de oncologia em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Botucatu, em Jaú, em Presidente Prudente e assim por diante, pelo estado inteiro. Ok? Então, oferecer oportunidades para melhorar a qualidade desses médicos é algo precioso, porque eles vão se formar, vão ser médicos oncologistas, vão encaminhar pacientes futuramente para o ICESP, tá certo? Então, por que não estabelecer desde já ligações com eles, links e oportunidades para o melhor treinamento deles? Então, esta é uma missão que o ICESP deveria, sim, preencher. Eu sei que isso absorve recursos financeiros e de pessoal. A organização dessa atividade é muito penosa, mas eu diria que ela representa um ganho muito grande para o Estado. Perfeito. Podemos aproveitar para entrar um pouquinho na pesquisa, né? Podemos. A orientação do senhor é preciosa. Nosso planejamento ele vai falar até 2022. Então, assim, do que já foi desenvolvido até hoje no ICESP, o que o senhor identifica como oportunidades e como ameaças na área de pesquisa dentro do Instituto? O ICESP é uma das instituições que tem um número importante de pesquisadores que, quando nós olhamos de fora, por exemplo, olha daqui da FAPESP, aparece como um grupamento de pesquisadores que produz pesquisa de qualidade na área oncológica. O ICESP tem companheiros nessa nível. Então, se olhamos a produção científica de qualidade em oncologia, nós vemos o ICESP, nós vemos o AC Camargo, nós vemos ainda o Instituto Ludwig, que reduziu muito, mas está presente ainda com pesquisa de qualidade. Olhamos para o interior, tem Ribeirão Preto, tem pesquisa de qualidade em câncer e assim por diante. Então, uma lição importante, é claro, eu citei alguns que são exemplos que todos conhecem. Então, uma questão importante é, primeiro, manter a qualidade do que está sendo feito lá. Já é de muito boa qualidade. Tem pesquisadores excelentes, eles têm projetos aqui na FAPESP, têm recursos para fazer pesquisa, os laboratórios estão muito bem montados. Tá? Então, eu diria que onde que está a fragilidade da pesquisa em câncer no estado de São Paulo? Que, como eu disse, tem bons centros, mas não tem uma produção que tenha um grande impacto mundial. Embora tenha excelentes pesquisadores
que têm índices de impacto aí, que são muito bons. Tá certo? Eu posso citar 5, 6 assim facinho. O problema é que nós não conseguimos vencer ainda a questão do isolamento desses diferentes grupos que são muito bons. Alguns atuam em profundidade, por exemplo, na pesquisa bioquímica ou de biologia celular e molecular, etc., mas são ilhas isoladas. Nós sempre tivemos, eu sempre tive um sonho de que nós conseguiríamos conectar os bons centros, tá certo? Na pesquisa clínica, que resultaria, primeiro, em análise, trabalhos, protocolos, que dizem respeito a procedimentos, eventualmente a teste de drogas e de medicamentos, e que, tendo em vista o número de pacientes que são atendidos, e se esse atendimento estivesse muito bem organizado, tudo isto registrado com facilidade em registros de câncer, etc., nós rapidamente teríamos uma população de pacientes para qualquer tipo de câncer que quiséssemos estudar. Esse tipo de colaboração, ele ainda é muito restrito. Os pesquisadores, médicos, serviços, tratam os seus pacientes, os seus casos clínicos, como quase que uma propriedade particular. Acho que uma tentativa de fazermos coisas que atravessam o Estado e que pegam capital, interior, bom centro, etc., é muito mais trabalhoso, eu não tenho dúvida. Mas o benefício em termos de resultado, de impacto do resultado, é muito maior. Certo? Então, esta é uma questão. E, ao mesmo tempo, se criariam bases de dados homogêneos ou dos quais nós temos uma enorme carência. Além de criar uma base de material obtido desses pacientes, que também seriam uma grande base para pesquisa muito tempo depois, se você tem material congelado, etc., tal, e que pode ser usado. Essa estrutura de sincronia, de cooperação, é o que poderia fazer a pesquisa do câncer mudar de nível no estado de São Paulo. Porque o que diz respeito à qualidade da pesquisa feita nos laboratórios, ou mesmo em alguns grupos de segmento, ou na pesquisa clínica, mas que essa que é feita quando uma empresa farmacêutica vai e contrata o grupo para fazer um teste de droga, etc., tal, e eles participam de um pool aí mundial e obtêm resultado, ela dá o seu resultado, não, inegavelmente isso tem valor, mas ela não dá uma liderança forte do Estado de São Paulo na pesquisa oncológica, que poderia ter, tendo em vista os ASEs que nós temos aí. O pessoal é muito bom. Certo? Não deve nada a ninguém do exterior. O que nos falta é uma estrutura mais cooperativa. Eu acho que o benefício seria muito grande. Essa é a minha visão. Excelente, muito obrigada. Temos alguma coisa adicional? Não? Acho que todas as ansiedades que tínhamos foram respondidas. Espero que seja útil isso para o pessoal pensar um pouco.